Bom dia, queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. O assunto que estaremos estudando hoje é orai uns pelos outros. Então, vamos começar orando? Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, por mais um dia de vida, por esse tempo também que estaremos aqui na EBD, estudando a Tua Palavra, Senhor. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Orai uns pelos outros. O objetivo do nosso estudo hoje é entender o propósito de Deus para que intercedemos, nós possamos interceder em oração uns pelos outros. E também que isso não seja algo obrigado, que nós possamos sentir a necessidade disso, querer isso, desejar interceder por um irmão, né? Precisamos fazer orações menos egoístas e o inverso disso é pensar no próximo, ter simpatia pela necessidade dos outros, né? Se perguntarmos para alguém, olha, está tudo bem com você? Você realmente querer ouvir a resposta dessa pessoa, se ela está bem ou se ela não está bem. Não é aquela pergunta por educação, né? Precisamos trabalhar isso. Hoje, com essa vida corrida que temos, muitas vezes as pessoas perguntam por educação. E não é esse o objetivo, né? Nós, como filhos de Deus, não podemos perguntar só por educação. Tem pessoas que nem perguntam, né? Com medo até da resposta do seu irmão em Cristo. Mas devemos sim começar a trabalhar isso em nós. E interceder sempre, né, pelos nossos irmãos, principalmente os da fé. Por que oramos? É uma ferramenta de comunicação pessoal com Deus. É uma forma de demonstrar a Deus a nossa confiança e dependência nele. E também porque reconhecemos que Deus governa o céu e a terra. Então, oramos por quê? Ferramenta de comunicação pessoal com Deus. Demonstramos a Deus a nossa confiança e dependência. Reconhecemos que Ele é soberano, está sobre todas as coisas. E mantemos a nossa comunhão e propósito de Deus na nossa vida. Então vamos lá, intercessão na oração. Tiago 5,16 diz, orai uns pelos outros. Por quê? Oramos uns pelos outros para sermos curados, porque somos parte do mesmo corpo, e porque não interceder é pecado. Então, parte do mesmo corpo, Romanos 12,5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E por que não interceder uns pelos outros é pecado? Uma reflexão aqui, um parêntese para nós. Você ora pelos outros? Eu oro pelos outros? E se você ora, como é que você se sente quando ora por outra pessoa? O que te traz orar pelo próximo, pelo outro? E a terceira pergunta, você pede oração? Você costuma pedir oração? Vamos refletir sobre isso durante a lição. Oramos também porque Jesus deixou o exemplo para nós. Jesus orou por Pedro, lá em Lucas 22, versículos 31 a 32, quando ele dizia, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Né? Jesus orou pelos seus discípulos e por nós também. Lá em João 17, 20 diz, não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, que somos nós, né? Jesus já orou por nós, né? Por
Por que devemos orar uns pelos outros? Porque nos foi outorgado. Deus colocou isso para nós, né? É um mandamento dele. Todos nós somos o quê? Sacerdotes reais, né? Devemos orar pelos nossos irmãos. Não é mérito do pastor, da liderança da igreja. Não. Você, filho de Deus, você crente, você deve sim orar pelo seu irmão. Não só o pastor, não só a liderança. 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Agora, segundo aspecto importante da oração: quando devemos orar uns pelos outros? Sempre, irmãos. Sempre devemos orar uns pelos outros. Em Efésios 6, versículo 18 diz: orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que mais? Em que momentos? Em tempos de provação, de luta, né? Devemos orar uns pelos outros. Em tempos de perseguição, como foi o caso de Pedro quando estava encarcerado na prisão, e a igreja fez o levante de oração por ele, até que ele foi liberto de forma milagrosa por Deus, né, de forma fantástica. Lá em Atos 12:5, né, o capítulo de Atos relata isso, nos seus versículos. E em tempos de evangelização, não podemos esquecer dos nossos queridos irmãos missionários, né, que estão ali em perseguição, né, dependendo do país onde estejam, né, tentando levar a palavra de Deus. Evangelização, porque o pastor mesmo, um culto evangelístico, o pregador que está ali, tem sim que ter, né, pessoas orando, né, pessoas orando para que possa ali pregar a palavra de Deus. Charles Spurgeon, né, ele contava com um grupo de mulheres que orava por ele enquanto ele pregava nos cultos de domingo à noite. E quando devemos orar uns pelos outros também? Em tempos de divisão, se acontecem divisões, né, entre nós, na igreja, no corpo de Cristo, somos chamados a buscar a paz. Em Mateus 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando devemos orar uns pelos outros também? Em tempos de decisões importantes na vida dos nossos irmãos, nas nossas, mas também dos nossos irmãos. Um casamento, uma faculdade, a escolha da profissão, decisões que são necessárias ali, importantes a serem tomadas no corpo de Cristo. Sim, temos que orar nesse tempo. Em tempos de gratidão, principalmente, quando o Senhor nos cobre com as suas bênçãos, pelo fato de estarmos vivos, por conhecermos a verdade da palavra de Deus, por termos Jesus Cristo como nosso Salvador, por termos saúde, por termos uma família, por termos comida na mesa, por tempos de gratidão. E agora, o terceiro aspecto importante da oração: como devemos orar uns pelos outros? Continuamente, ou seja, perseverantes. Em Romanos 12:12 diz: na oração, perseverantes. Em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. A todo tempo, irmãos, continuamente. E quando você ora por outras pessoas, ainda mais quando você pratica isso, né, e de forma firme, forte, é natural você ter um caderno, uma agenda de oração, para que você anote os pedidos de oração. E até quando é atingido o objetivo da oração, você coloca lá o resultado, qual foi a resposta de Deus, né, na vida do seu irmão em Cristo. Outra forma de como devemos orar uns pelos outros: confiantemente, com fé. Né? Lá em Hebreus capítulo 11, que fala da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e sim se crê. Né? Lá diz, versículo 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé, ela confere realidade e comprova coisas que ainda não foram vislumbradas, tratando-as como se já fossem objetos visíveis
e não apenas esperados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. E Deus pode aumentar a nossa fé para aquele que acha que não tem fé ou tem pouca fé, ou a sua fé está balançada, não crer muito que aquilo pode ser feito ou realizado por Deus. Não nos esqueçamos, servimos ao Deus do impossível. Como devemos continuar orando uns pelos outros? Também de forma obediente, né? Obedecendo a Deus. Só que para orar pelo seu irmão, você precisa primeiro orar por você, pedindo a Deus que perdoe os seus pecados, que te purifique, para que assim as suas orações cheguem a Deus, cheguem ao trono da graça, né? Em 1 João 1,9 diz, porque assim Deus nos purifica de toda injustiça. Humildes é outra forma de como devemos orar uns pelos outros. Tiago 4, versículo 6, Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? Jesus foi humilde. Deus se agrada daquele que é humilde em sua presença. Então sejamos imitadores de Cristo, né? Porque ele abriu mão da sua vontade para realizar a vontade de Deus Pai. E conjuntamente, o que seria? Orarmos juntos, né? É outra forma de orar uns pelos outros. Por isso temos as reuniões de oração, nos nossos cultos, né? Agora online, mas estamos ali orando juntos, né? Uns pelos outros, né? Quando apresentamos os pedidos de oração a Deus, reunidos em nome dele, né? A palavra dele diz, se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Que possamos fazer uma reflexão dessa forma de como orar uns pelos outros, nesses 5 pontos que eu acabei de apresentar para vocês, né? Estamos orando continuamente, constantemente, sem cessar, de forma confiante, com fé. Terceiro, sendo obedientes ao Senhor, apresentando a Deus, nos santificando, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados para que as nossas orações cheguem a Ele. Nós estamos sendo humildes no nosso pedir, no nosso falar com Deus, com relação ao nosso irmão. E orando juntos em comunhão, tendo comunhão com o corpo de Cristo, que somos nós, né? Juntos somos membros do corpo de Cristo. Saibam, meus irmãos, que orar uns pelos outros é um mandamento, é uma ordem do Senhor. E saiba também que compartilhar a sua luta, a sua dificuldade com o seu irmão, não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de força, de coragem e de obediência a Deus. Porque isso nos leva, quando você se envolve na vida do seu irmão, você se envolve na vida da igreja, do corpo de Cristo, você compartilha, você divide as suas dificuldades e você também se preocupa, você se mostra, né, preocupado com o seu irmão em Cristo, com o seu próximo, você quer estar ali, ajudar, quer estar junto, orar junto, caminhar junto. Isso é uma forma de Deus trabalhar, né, na vida da igreja. Isso mostra a nossa dependência de Deus e mostra que realmente somos corpo, somos membros do corpo de Deus, né, desse corpo, né, onde Jesus Cristo é o cabeça, é o líder, né? E dessa forma nós seremos produtivos e o quê? Mais semelhantes a Cristo. Que é isso que Deus quer de nós, não é? Então que possamos fazer essa reflexão de orar uns pelos outros. E se não há esse desejo no nosso coração, que possamos trabalhar isso, pedir a Deus humildade, tudo que vimos aqui, misericórdia, para que o Senhor trabalhe isso em nós, em nosso coração. Tá? Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por nos ensinar a orar pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. Obrigada, Senhor, por fazermos parte do corpo, onde Jesus Cristo nos lidera. Que possamos cada vez mais, Senhor, seguir o exemplo de Jesus e parecer com Cristo. Que possamos fazer cada vez mais a Tua vontade em nossas vidas, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.